Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez reunidos para bendizer o seu nome, para glorificá-lo como Rei, como Senhor, como Deus que Ele é. E participando neste segundo dia de festa, queremos parabenizar ao Departamento da Terceira Idade, Departamento Revivendo Valores, pelos seus 19 anos de existência, pela liderança, pela vida de cada irmão, cada irmã que compõe este departamento, com vigor, com entusiasmo, cumprindo aquilo que diz a palavra de Deus, que ainda na velhice darão frutos. E isto é glorioso para o Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvar a Deus pela vida do pastor Reinério Dantas, pastor presidente deste campo, pela vida da sua esposa, irmã Cleonice. Que Deus abençoe a vida de vocês, a cada dia, ministério, a igreja que está sob o cuidado de vocês. Que Deus abençoe. Quero cumprimentar ao pastor Reinério Filho, o pastor Eliseu, e na pessoa desses dois pastores, também cumprimento aos demais obreiros que se fazem presentes neste lugar. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão Luiz Moreira, a quem carinhosamente chamamos de irmão Luizinho, sua esposa, irmã Ariesmã. Que Deus abençoe através das suas vidas, que estamos aqui, nos formularam o convite e queremos louvar a Deus pela vida deles. Que Deus continue abençoando grandemente, em nome de Jesus. Irmão Lucão, Deus continue te abençoando, te usando, como tem te usado sempre no louvor. Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no texto, o texto que é o texto base para esta festa, Evangelho que escreveu João, capítulo de número 4 e o versículo de número 24. Também quero louvar a Deus pela vida do meu filho, Cainã, que me acompanha esta noite, como ontem aqui esclareci. Minha esposa não pôde estar presente porque está participando de um trabalho do departamento feminino ali do nosso campo, trabalho ali no Ceará, e só retorna amanhã. Então, por essa razão, não pôde estar aqui nesses dias. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 24, nos diz assim a palavra do Senhor: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vou ler novamente. Deus é Espírito, e é importante, é necessário, é fundamental que os que o adorem em espírito e em verdade. Queridos irmãos, nós dissemos aqui ontem, e volto a repetir, que os irmãos foram muito felizes na escolha deste tema, porque restaurando o altar da adoração, como falei ontem, é muito mais do que um tema escolhido para uma festa, é muito mais do que uma frase. É um chamamento, é uma convocação a todos nós. Estamos sendo por Deus chamados para restaurar este altar de adoração. E muito mais do que isso, ou além disso, também ver como estamos nós como adoradores de Deus. Qual a nossa condição
como adoradores do Senhor. Porque diferente do Antigo Testamento, em que havia uma distinção entre o adorador e o altar era um lugar, o adorador era a pessoa. Hoje, no tempo da graça, tanto o adorador como o altar são os mesmos. Tanto aquele que adora, como aonde é feita, expressa a adoração, é a mesma coisa. Você é o adorador, você é a adoradora, mas você também é o altar, aonde a adoração a Deus se manifesta, se realiza. Nós somos o altar de Deus e somos também, ao mesmo tempo, os adoradores do Senhor. Então, é necessário que observemos não apenas como está o nosso altar, a nossa vida, mas que tipo de adoradores temos sido nos dias de hoje. Será que nos enquadramos naquilo que João, inspirado pelo Espírito Santo a escrever as palavras de Jesus Cristo, diz que Deus busca adoradores que o adorem de duas formas, em espírito e em verdade. Falamos aqui ontem a necessidade, a importância de adorarmos a Deus em espírito. E o que é adorar a Deus em espírito? A analisarmos o cenário do culto, os louvores, a adoração, não num contexto natural. E dissemos aqui que a palavra de Deus diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Um culto como esse deve ser discernido espiritualmente e não como algo natural, não como um aglomerado de pessoas, como dissemos ontem, mas um lugar em que estamos reunidos para adorar, bendizer, glorificar aquele que reina, vive eternamente, é santo, aquele a quem os seus anjos não têm a ousadia de olhar o rosto, mas eles voam com duas asas, com duas cobrem os seus pés, com duas cobrem o rosto, porque não ousam olhar aos olhos daquele que é santo, e só declaram a dizer: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Discernir que aquele que está aqui é digno da nossa adoração, da nossa atenção, da nossa reverência. Discernir espiritualmente para prestar uma adoração espiritual. E como dissemos ontem, somente crentes espirituais conseguem prestar uma adoração em espírito. E Deus está a procurar estes. É importante que se adore, mas que se adore em espírito. Foi o que frisamos ontem. E hoje queremos falar o segundo modo de adoração que o verdadeiro adorador deve adorar. O verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em verdade. Adora a Deus em espírito, mas também em verdade. São dois modos de adoração que se complementam, que estão fundidos um ao outro, ligados por esta conjunção e que é uma conjunção aditiva. E não é uma escolha se eu vou adorar de uma maneira ou de outra. Eu adoro em espírito, mas eu não vou adorar em verdade. Eu vou adorar de verdade, mas eu não vou adorar em espírito. Não, essas duas maneiras de adorar a Deus não se desassociam. Elas devem estar ligadas inteiramente uma à outra, para que exista uma verdadeira adoração. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito, mas também em verdade. E o que era adorar a Deus em verdade? O que é a verdadeira adoração? Esta adoração que Deus espera de cada um de nós. É importante nós observarmos que uma das principais características da verdadeira adoração é que a verdadeira adoração não está sujeita,
nem a lugares e nem a situações, a ocasiões. E para que eu possa explicar isso melhor para você, eu tenho que voltar no texto de João capítulo 4, que leva-nos a entender o versículo 24 deste capítulo. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus passava por uma cidade chamada Sicar, região de Samaria. E por volta do meio-dia, ele chega próximo à fonte de Jacó, que na verdade era um poço. Ele encosta naquele poço para descansar, e os seus discípulos vão em busca de comprar comida, e ele fica ali naquele poço, descansando, quando de repente chega uma mulher samaritana, a pleno meio-dia, para pegar água naquele poço. E quando ela chega e se aproxima do poço, Jesus pede água para ela. Jesus diz a ela: me dê de beber. E ela olha para Jesus e diz: como é que você pede água a mim, sendo eu uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Só que ela olha para Jesus dentro de uma esfera natural. Ela está olhando para um judeu, simplesmente um judeu. Ela não consegue discernir quem é que está diante dela. Ela não consegue discernir que é o Filho de Deus que está diante dela, o Cristo que está diante dela. Ela está vendo apenas um judeu qualquer. E diz: como é que tu me pede água? Tu não sabe que não tem afinidade entre a gente? Entre samaritano e judeu não tem afinidade? Como tu me pede água sendo eu uma mulher samaritana e tu um judeu? E Jesus diz para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Jesus começa a querer levar ela a entender quem é que está lá. Jesus procura abrir os olhos espirituais dela, que até agora está apenas no natural. E ela diz: Senhor, tu não tem como tirar a água. O poço é fundo, tu não tem balde, tu não tem corda. Como tu vai tirar desta água? És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Ele mesmo cavou o poço, ele mesmo bebeu dele. Os seus filhos, os seus animais beberam daí. És tu maior do que Jacó? Tu é maior do que ele? Tu é maior do que o nosso pai Jacó? O nosso Deus é maior do que tudo e de todos. E Jesus começa a falar com ela, explicar para ela, e dizer para ela que a água que ele desse a ela, ela nunca mais teria sede. Aí ela fica interessada. Ela disse: Senhor, por me dar dessa água. E Jesus disse: vá chamar o seu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: tu falastes bem, porque tu já tiveste 5 maridos, e aquele que tu tem não é o teu marido. Quando ele fala isso, ela sai do ambiente natural e começa a entrar no sobrenatural, no espiritual. Ela consegue entender agora que quem está diante dela não é um judeu qualquer, não é um homem qualquer, é alguém diferente, que conhece a vida dela, que sabe quem é ela, que sabe o estado dela. Ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aleluia. E aí, quando ela entende que não é um judeu qualquer, que é alguém diferente, ela vai fazer uma pergunta, que talvez era algo que perturbava ela por muito tempo. Ela diz: tu és profeta, me diz uma coisa, me esclarece uma coisa. Os nossos pais dizem que aqui, neste monte, é o lugar da adoração.
Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém aonde se deve adorar a Deus. Explica para mim, esclarece para mim, aonde é que se deve adorar a Deus? É aqui no monte ou é lá em Jerusalém? E Jesus diz para ela: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Tem muita gente assim na igreja. Não sabe por que canta, não sabe por que louva, não sabe nem por que dá glória. Faz sem saber nem por quê, faz automaticamente. Adora sem saber o porquê, porque não conhece ainda Deus de verdade. Ainda conhece Deus só no natural, só na religiosidade, como falamos ontem. Ainda não conhece Deus de uma maneira sobrenatural. Ainda não entrou no Espírito para conhecer este Deus Santo. E ele diz: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A gente sabe quem é Deus. A gente conhece a Ele de verdade. Aleluia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, mulher. Vem a hora e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão ao Senhor. Porque virá tempos em que se adorará a Deus, não num lugar, não em um templo, não em um monte, mas adorará a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Vai chegar o tempo que não vai se esperar abrir a porta do templo para adorar. Vai chegar o tempo que não vai esperar o dia da festa acontecer para ele poder adorar. Não vai precisar ter pregador conhecido, cantor famoso para ele poder adorar, porque ele é adorador que adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em qualquer situação. Ele adora a Deus em verdade. Aleluia. Aleluia. A pandemia pela qual passamos nos trouxe muita dor, sofrimento, medo, mas também nos trouxe uma grande constatação. Foi possível perceber que uma grande parte dos crentes tinha sua vida devocional condicionada ao templo. No dia que o templo fechou a porta, muita gente deixou de ser crente. No dia que o governo fechou a porta dos templos, crente parou de orar, crente parou de ler a Bíblia, crente parou de louvar. E enfraqueceram na fé, desmoronaram na fé, porque tinha sua vida espiritual condicionada ao templo. Só eram adoradores no templo e não fora dele. E quando a porta do templo fechou, o adorador lá fora morreu. Não tinham mais vida devocional em casa. E quando abriram as portas, eu confesso que pensava, no dia que o templo abrir, não vai ter lugar para crente dentro do templo, porque os crentes vão estar sedentos, com vontade de culto. Foi totalmente o contrário. A gente tinha que estar atrás dos crentes, mandando mensagem, visitando os crentes, volta para a igreja, os cultos recomeçaram, está tendo culto de novo, vem para a igreja e os crentes em casa. A gente via o crente no supermercado, no shopping, na praça, mas não via na igreja, no templo. Quando a gente ia conversar, não, pastor, é por causa da Covid, sabe como é? A gente não pode ficar no meio das pessoas, mas via ele no supermercado, via ele no shopping, via ele na praça, mas não no templo. Porque o cidadão sobreviveu, mas o adorador morreu. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus, independente de onde eles estão. Adoram a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. É este adorador que o Senhor está à procura.
Adoradores que o adorem em espírito e também em verdade. E o que identifica, então, este verdadeiro adorador? Se é esta classe de pessoas que Deus procura, adoradores que o adorem verdadeiramente, de coração sincero, sem máscaras, sem fingimentos, sem segundos interesses. É este adorador que o Senhor procura. Adoradores que cheguem aqui para adorá-lo simplesmente por quem Ele é. E não pelo que Ele pode fazer por você. Ele é digno. Ele é santo. Ele é justo. E merece o nosso reconhecimento, a nossa adoração. E Deus prescruta. E Deus conhece. Se tem uma coisa que Deus conhece, é o coração do adorador. E Deus consegue distinguir o verdadeiro do falso. Deus consegue discernir o que é e o que não é. Ele consegue perceber. A gente não consegue, mas Deus consegue. Eu costumo dizer que é como quando a gente entrasse por essa porta, a gente passasse por uma parede de ressonância. Deus vê a gente inteiro por dentro. Conhece a nossa intenção, por que nós estamos aqui esta noite. Ele conhece o coração de cada um de nós. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8, Ele está diante de grandes religiosos, fariseus, escribas, e aqueles homens que eram vistos como grandes adoradores, que tinham um linguajar bonito, que oravam nas praças, nas esquinas, que demonstravam uma grande santidade, adoradores impecáveis. Mas Deus olha para eles e diz: bem profetizou a respeito de vocês o profeta Isaías. Este povo me louva com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Falam bonito, cantam bonito, pregam bonito, mas o coração está distante. Tem gente que impressiona. Tem gente que vai orar, irmão, tem um linguajar tão rebuscado, umas palavras tão difíceis que a gente nem se lembra depois da oração. Parece que ele passa o tempo mais lendo o dicionário do que a Bíblia, porque é tanta palavra difícil. Se a gente for chamado para orar depois dele, a gente fica até com vergonha, porque a gente não sabe falar as mesmas palavras, pastor Reinério. A gente fica sem jeito. Tem gente que louva a Deus tão bonito, mas é da boca para fora. Canta tão perfeito, prega tão imponente, mas o interesse é outro, o objetivo é outro. Faz por outras situações e desejos, e não para adorar ao Senhor. Eu disse ontem que o verdadeiro adorador, quando ele louva, quando ele prega, pode ser a coisa mais simples, mas se sai da boca de um verdadeiro adorador é diferente. Outro dia, um trabalho muito grande da nossa igreja, ali na CEADEP lotada de gente. E o pastor chamou uma jovenzinha para cantar. E ela foi descendo ali a rampa. Eu confesso, irmão, que eu julguei o vaso. Tenho que confessar, estou no altar do Senhor. Julguei e disse: meu Deus, essa minhazinha vai cantar. Olha o que é o ser humano quando está só no natural. Entra até na carne.
E aquela menina cantou um hino, irmão. Que nem o cantor oficial cantando, eu nunca senti o que eu senti ouvindo aquela menina cantar. A convenção foi cheia de uma glória tão grande. Aquela menina foi tomada pelo poder de Deus na sua simplicidade. E o povo de Deus foi visitado através daquele louvor. Quando ela desceu de lá, deu vontade de eu levantar e pegar o telefone dela. Para convidar para cantar lá na congregação. Se você estiver só no natural, não adianta. Precisa ser verdadeiro adorador. Aleluia. Porque até na simplicidade, quando ela sai da boca de um verdadeiro adorador, ela impacta o coração e incendeia o nosso interior. Deus procura esses adoradores e conhece o coração do adorador. Sabe quem vai à procura dele, por que vai à procura dele. Porque na verdade muitos saem em busca de Jesus, mas não pelas motivações corretas. Nem todos saem em busca de Jesus pelas motivações corretas. Na época em que Jesus esteve nesta terra, exercendo o seu ministério, 3 tipos de pessoas procuravam Jesus, iam em busca de Jesus. Primeiros, os curiosos. Segundo, os interesseiros. Terceiro, os adoradores. Os curiosos iam em busca de Jesus para ouvir o que ele ia falar, o que ele ia fazer, para tentar pegá-lo em uma falha, em um deslize e poder acusá-lo, prendê-lo e matá-lo. Iam só para curiar, para achar um defeito. Tem gente que vem na igreja, infelizmente, ela não vem para adorar, ela vem só para curiar. Ela perde totalmente a atenção do culto, ela perde totalmente o foco de Deus. O que chama a atenção dela é a roupa da irmã, a sandália da irmã, o cabelo do irmão, a roupa do irmão, como é que o irmão cantou, como é que ele pregou. Vê até as palavras, até as pontuações, para depois sair dizendo alguma coisa. São os curiosos, que não vêm para adorar, vêm só para buscar uma falhinha. A segunda classe de pessoas que iam buscar Jesus eram os interesseiros. Essa classe é maior do que os curiosos. Tem mais. São aqueles que vêm ao culto não por causa do abençoador, mas por causa da bênção. Ele não vem por causa do Deus que faz milagre, ele vem só por causa do milagre. E não por causa do Deus que faz o milagre na vida dele. E Jesus conhece essas pessoas. E Jesus falou dessas pessoas. Em Lucas capítulo 17, Jesus vai falar daqueles 10 leprosos que chegam até Jesus e dizem: Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. E de longe Jesus já diz para eles: retornem, vão até o sumo sacerdote, se apresentem para eles. Eles retornam. No meio do caminho, os 10 ficam curados. 9 seguem a sua vida. 1 volta para adorar ao Senhor. Jesus disse: opa, onde estão os outros 9? Só esse aqui voltou para dar glória a Deus? Porque uma coisa é quando você está precisando, outra coisa é quando você não precisa mais. Tem gente que só vem para a igreja até o dia que ele recebe a bênção. Depois que a coisa resolve, depois que o problema acaba, para que eu vou mais naquela igreja? Para que eu ainda vou naquele culto? Já está tudo resolvido? Aquela enfermidade incurável que os médicos tinham me despachado, eu já estou curado. Aquele problema na justiça já está resolvido. Aquele problema lá em casa não existe mais. A minha empresa que estava quebrando voltou a dar lucro. Para que eu ainda vou na igreja? Pô, mas não. Tem crente que quando ele está numa ele não falta círculo de oração, ele não falta culto de doutrina, ele não falta consagração. Ele está em todo trabalho,
Depois que a coisa se resolve, ele só vai ir muito no domingo. Para quê? Para que eu vou ainda em círculo de oração? Já está tudo resolvido. Eu não tenho mais problema. Eu não tenho mais dificuldade. Para que eu ainda vou todo dia para a igreja? Basta eu ir domingo, eu não tenho mais problema. São os adoradores, ou aqueles que buscam ao Senhor, melhor dizendo, apenas por interesse. Quando eles não precisam mais de Jesus, eles viram as costas para Ele e vão embora. Mas existe uma terceira classe, que também buscava Jesus. Eram os adoradores do Senhor. Aleluia. Que adoravam a Deus no bom e no ruim. Na bênção e na luta. Na prova e na bênção. Estavam lá adorando ao Senhor, independente da circunstância. Adoravam tanto a Deus, que até no dia que a mensagem era mais pesada, eles continuavam lá. Em João capítulo de número 6, a Bíblia diz que Jesus pregou um discurso muito forte. Muito pesado. E os discípulos, começaram a ir embora. Começaram a dizer, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Bom é quando ele pregava as bem-aventuranças, a gente se alegrava, ficava feliz. Quando ele falava coisa boa, quando ele falava palavras de prosperidade, mas como era bom. Agora essa palavra aí não dá certo para a gente escutar, não. Aí Pedro chega para Jesus e disse, Senhor, o povo está indo embora. Mensagem mudou, o povo está indo embora. O povo gosta de mensagem, aquela mensagem que afaga o ego. O Senhor mudou a mensagem, estão indo embora. Aí Jesus disse, você quer ir também? Vocês querem ir também? Aí olha o que é um adorador de verdade. Pedro olha para Jesus, se fosse outro, diz assim, tá bom, eu vou. Eu estou querendo te ajudar. Então ainda manda eu ir embora também. Mas olha o que é um verdadeiro adorador. Ele chega para Jesus e diz assim, para quem? Ele não é para onde. Tem gente que diz que é para onde, não é. O texto lá diz, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Só Jesus tem a palavra certa. Ela pode ser dura, mas é a palavra certa. Ela pode te tocar mais profundo e te machucar, mas depois ele sara. Não se preocupa, fica com ele, porque só ele tem palavra de vida eterna. Que tipo de adorador você é? A verdadeira adoração é a adoração que brota de um coração sedento por Deus. A verdadeira adoração não brota de um coração interesseiro, de um coração curioso. A verdadeira adoração brota do coração de um verdadeiro adorador, que tem sede de Deus, que tem desejo de estar na presença do Senhor, que no dia que chega no culto, que ele está assim, mais ou menos, ele já fica incomodado. Senhor, será que tu está lá na porta batendo, pedindo para entrar, Senhor? Eu não senti tua presença aqui, meu Deus, estou incomodado. Só Deus sabe como eu estava aqui devido à minha condição vocal, o irmão Lucão cantando, e eu querendo alcançar a altura da voz dele, tinha que me conter aqui, que eu disse, senão depois eu não consigo pregar. O verdadeiro adorador arde o seu coração por Deus. O Senhor diz através do profeta Jeremias, no capítulo 29 e o versículo 13, ele diz, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí você entende por quê
que em um mesmo ambiente, ouvindo a mesma mensagem, ouvindo os mesmos louvores, há pessoas que se alegram e outras ficam neutras. Há pessoas que vão embora jubilando e outras vão cabisbaixas para casa. Porque chegaram no culto e não encontraram Deus. Chegaram no culto e não acharam Deus. E quem alegra o coração, diz o salmista, na presença do Senhor, é que há fartura de alegria. Você pode trazer o melhor cantor, o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor conjunto, ter o melhor cenário, a melhor ornamentação. Mas se Deus não for achado por você, você volta para casa do mesmo jeito. E Deus só é encontrado quando a gente busca Ele de todo o coração. De todo o coração. Não espere ninguém motivar você. Já chegue aqui motivado para buscar ao Senhor. Com o seu coração sedento por Deus e dizendo: Senhor, eu estou aqui para te adorar na beleza da tua santidade. Aleluia. Mas como eu disse, o que identifica este adorador de verdade, ou este verdadeiro adorador, a quem Deus busca? E existem muitas virtudes, muitas qualidades que identificam um verdadeiro adorador. E o tempo não nos proporciona falar de todos os exemplos que a Bíblia nos mostra, ou que a Bíblia nos mostra. Mas eu quero citar aqui apenas 3, dentre muitos existentes na Bíblia, para mostrar para você o que identifica um verdadeiro adorador. Um adorador de verdade, na sua essência. Primeira coisa, é que um adorador de verdade adora a Deus sem questionamentos. Ele adora quando Deus faz e quando Deus não faz. Ele adora quando Deus cura e quando Deus não cura. Ele adora quando Deus responde imediatamente e ele adora quando Deus, no tempo cronos, demora a responder. Ele adora a Deus sem questionamento. E um exemplo de adorador como este é Abraão. A Bíblia diz que Abraão vai chegando à sua velhice e não tinha filhos. A sua esposa, Sara, era estéril e também já estava ficando velha. E o Senhor faz uma promessa de um filho a Abraão. Este menino nasce, o nome dele é Isaque. A alegria para Abraão. Já no auge da sua velhice, ele tem o prazer de segurar uma criança em seus braços, gerada por ele e a sua esposa, o filho da promessa. Mas a história vai passando, o menino vai crescendo, se desenvolvendo. Abraão, imagino eu todo orgulhoso, vendo o menino robusto, crescendo, correndo de um lado para o outro. Quando de repente um dia, Deus chega para Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, chega para Abraão e diz: Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. A resposta de sempre, que Abraão dava para Deus: eis-me aqui, Senhor. E Deus diz para Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e sacrifica-o a mim. Vá lá no Monte Moriá e sacrifique um menino para mim. Sacrifique Isaque para mim.
Abraão não pergunta nem o porquê que Deus está pedindo aquilo. É Deus que está pedindo. Ele é adorador. A Bíblia diz que de manhã, cedo, bem cedo, ainda de madrugada, ele pega os animais, pega 2 servos, racha a lenha, amarra o fardo e parte. Ele, os servos, os animais e Isaac. Dias depois eles chegam ao pé do Monte Moriá. Ele olha para os 2 servos e diz: fiquem aqui. Eu e o menino subiremos. Olha só o que ele diz: adoraremos ao Senhor e voltaremos. Agora pense Abraão subindo este monte. Adoração. Abraão vai prestar uma adoração movida pela fé, como nós falamos ontem aqui. Não é uma adoração qualquer, não é um ritual qualquer, não é uma reunião qualquer, não é uma cerimônia qualquer. Ele vai adorar a Deus pela fé. Porque o que Deus está pedindo para ele é muito importante. Mas mais importante do que o que Deus está pedindo, é o Deus que está pedindo. E ele vai adorar a Deus pela fé. E a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando este adorador chamado Abraão subindo o Monte Moriá e pensando: Senhor, eu vou sacrificar. Mas Senhor, quem era eu? Um velho, sem esperança de ter um filho. Já estava cogitando passar toda a minha herança para o meu servo, o Damasceno, Eliezer. Eu já estava pensando nisso, já estava fazendo plano, testamento para passar para ele. E um dia tu se apresenta para mim, me faz uma promessa. Tu cumpre a promessa que era impossível. O que mais tu não podes fazer na minha vida? A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo de número 11, que Abraão cria que Deus era poderoso suficientemente para trazer de volta Isaac dos mortos. Sabe o que é que Abraão está pensando, imagino eu? Eu posso até matar ele em sacrifício, mas tu tens poder para trazer ele de volta para mim. Tu trouxe ele do nada, porque o ventre da minha esposa era seco, ela já estava velha, e do nada tu trouxe ele, então da morte tu também pode trazê-lo. Ele vai subindo, e ele vai subindo, eu creio nessa perspectiva de fé, e aí ele recebe um impacto. Isaac para e diz: papai, deu problema. O que foi, meu filho? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas esquecemos de trazer o cordeiro. Oh, como é que você não fica, irmão? Quando tua fé está lá em cima e chega alguém e joga um balde de água em cima de você. Você está subindo e alguém quer te derrubar. Aleluia. Abraão, um adorador de verdade, diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Não te preocupa, se tu é verdadeiro adorador, não te preocupa. Está pensando lá na tua casa, lá no problema que ficou, não te preocupa. Se tu é verdadeiro adorador, adoradora, Deus proverá. Deus vai prover, Deus vai fazer, não te preocupa. E os irmãos conhecem a história. Quando Abraão levanta a mão para sacrificar o menino, desce um anjo bradando e dizendo: Abraão, não faças nenhum mau almoço, porque agora sei que temes a Deus. Ele olha para trás, está lá um cordeiro, eu não sei de onde ele veio, eu não sei quem trouxe, mas estava lá, Deus proveu.
É assim que acontece na vida do verdadeiro adorador. Ele não sabe de onde vem, ele não sabe como aconteceu, ele só sabe que chegou. Ele chega na terça-feira, não sei que dia é o dia de testemunho aqui, é terça? É sexta. Chega aqui na sexta-feira e diz assim: irmã Cleonice, eu não sei como foi. O problema estava grande, mas fui na igreja, adorei, me despreocupei, descansei no Senhor. Daqui a pouco estava resolvido. Daqui a pouco o problema estava resolvido. É porque o Deus dos verdadeiros adoradores que faz isso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Então, uma das primeiras qualidades que identifica um verdadeiro adorador é que ele não questiona para adorar a Deus. Ele não fica perguntando: por que eu tenho que fazer? Por que tem que ser assim? Por que não é desse jeito? Por que é desse? Ele só adora. A segunda virtude de um verdadeiro adorador, de quem adora a Deus de verdade, é que um verdadeiro adorador adora de forma determinada. Adorador de verdade, irmão, é adorador porque na essência ele é adorador. Ele não veste a capa de adorador. Ele não veste a máscara de adorador. Ele é adorador na essência. Independente de quem adore ou não adore. Independente de quem dá glória ou quem não dá glória. Independente se ele está cercado de incrédulos, ele é adorador. O livro de Josué nos fala a história deste homem, a sua liderança, as suas conquistas. Mas o que me chama a atenção é a sua determinação em adorar ao Senhor. Quando o povo, após várias batalhas, chega à terra da promessa, eles atravessam o Jordão. E eles estão agora prontos para habitar na terra prometida. E Josué reúne o povo, faz uma reunião, chama todo mundo e Siquém, e conta uma história. Ele conta a história desde o princípio. Ele começa por Abraão, a promessa de Deus feita a Abraão, passada a Isaac, a Jacó. Ele começa a dizer: se lembrem que Deus mandou Moisés após ouvir o clamor de vocês lá no Egito, sofrendo, oprimidos. Deus escutou vocês e mandou Moisés. Com mão forte, Deus tirou vocês de lá. Fez vocês atravessarem o deserto. Fez vocês passarem pelo Mar Vermelho. Muitos inimigos se levantaram, mas Deus derrubou um por um. Por fim, Deus parou as águas do Jordão para que a gente pudesse passar. Ele vai relembrando o povo quem é Deus. O que Deus fez pelo povo. Ele vai lembrando o povo que não existe Deus igual ao Deus de Israel. Que não existe motivo para tocar Deus por nada e nem por ninguém. E depois que ele traz toda a história, ele arremata dizendo: agora, se para vocês parece difícil adorar e servir a Deus, escolham agora quem vocês querem servir. Se aos deuses dos vossos antepassados, que ficaram para trás do Jordão, ou se aos deuses desta terra em que agora vocês irão habitar. Escolham, porque eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Alabaxude canta. E o servir aqui tem sentido de adoração, porque a gente serve a Deus também através do nosso serviço. Fazendo, realizando, cultuando. É por isso que o salmista no Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria. E não de qualquer maneira. Não forçado, não obrigado. Mas chegue aqui. E tudo que você vai fazer para este Deus, seja aqui, seja lá, seja acolá, faça com alegria para o teu Deus. Adore a Deus, seja determinado. Se a frieza está tomando conta de muitos corações, continue sendo um adorador. Se o relativismo está entrando dentro da igreja, continue sendo um verdadeiro adorador. Continue sendo um verdadeiro adorador. Não se preocupe com o que vão falar de você. Eu acho muito interessante esses crentes que se preocupam com o que vão falar dele. Esse é o mesmo crente que pula diante de um time de futebol, num estádio cheio. Ele grita com todos os pulmões, não tem vergonha. Tem um time aí, por aí afora, que até a torcida dele agora se chama um bando de loucos, né? E ele não tem vergonha de dizer: a gente é um bando de louco, a gente é louco por ti. E tem crente gritando isso, cantando junto com a torcida e dizendo: a gente é um bando de louco. Mas esse é o mesmo crente que tem vergonha de dar um glória a Deus mais alto na igreja. É o mesmo crente que tem vergonha de glorificar a Deus na praça, de dizer que é crente na escola. E sabe por quê? Porque vão dizer que ele é louco. Isso não é loucura? Ele não tem vergonha de diante de um time bradar e dizer: eu faço parte do bando de louco. Mas ele tem vergonha de glorificar a Deus, porque vão chamar ele de louco. Vão chamar ele de doido. Vão chamar ele de fanático. Não se importe com o que vão falar de você, porque existe um Deus te contemplando e dizendo: ali está um verdadeiro adorador. Ô irmãzinha determinada, ô irmãozinho determinado, eita jovem, eita adolescente determinado. Ninguém na classe dele é crente, mas ele diz: eu sou crente, eu sirvo ao Deus vivo, glória a Deus. O verdadeiro adorador adora a Deus de maneira determinada. Ele não é adorador no templo e fora do templo, não. Em todo lugar ele é adorador. Ele é determinado. E para concluirmos, o que identifica um verdadeiro adorador é que um verdadeiro adorador adora a Deus independente da situação em que ele se encontre. Ele é um adorador. A Bíblia nos fala de um homem chamado Jó. E os irmãos conhecem a história deste homem muito bem. Um homem afortunado, rico, de muitas posses, uma família grande. E um dia, Satanás vai até Deus. E Deus pergunta a Satanás: tens visto o meu servo Jó? Já que você está andando pela terra, passeando por ela, viu o meu servo Jó? Homem sincero, reto, que foge do mal, temente a Deus. Aí Satanás disse assim: por acaso adora Jó a Deus debalde? Ou seja, Deus, Jó está te adorando
simplesmente por te adorar? Jó está te adorando por acaso? Só porque tu é Deus? Tu não tens cercado ele de bens? Os seus rebanhos a cada dia crescem mais e mais. Ele tem tudo. Tu abençoou ele com tudo. Desse jeito. Não tem como ele não te adorar. Também, tu financia a adoração dele. Qualquer pauta que tu colocar, ele vota contigo. Ele não te adora de verdade. Tira tudo que ele tem. E eu duvido se ele não te negará na tua face. Olha que atrevimento. Ele achava que conhecia Jó mais do que Deus. Ele vai te negar na tua face. Ele não vai fazer nem escondido. Na tua cara, ele vai te negar. Aí Deus disse, pois vai lá. Tire tudo que ele tem. Somente poupe a vida dele. Não toque nele. Mas pode tocar em tudo que ele tem. A Bíblia diz, irmãos, que em um dia, Jó perdeu tudo que ele tinha. Era uma notícia ruim atrás da outra. Uma notícia ruim atrás da outra. Saía um, Senhor, só eu sobrei para trazer a notícia. Quando saía, chegava outro. Senhor, aconteceu assim, 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 acabou-se com tudo. Só sobrou eu para trazer a notícia. Por fim, chega a pior de todas as notícias. O servo chega correndo e dizendo, Senhor, teus filhos estavam na casa do primogênito teu, reunidos, festejando. Veio um vento tão forte, deu nos 4 cantos da casa, derrubou o teto, sobre todos eles, somente eu sobrei, só eu escapei para te trazer a notícia. A Bíblia diz que Jó rasga suas vestes, rapa a cabeça e adora a Deus. O mesmo Jó que adorava quando tinha tudo, é o mesmo Jó que adora quando perde tudo. Ele diz, nu eu vim do ventre da minha mãe, não tinha nada. E nu também eu voltarei para ele. Deus me deu, ele tem direito de tirar também, foi ele que deu. Ele deu e ele tirou, mas louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó não muda, porque a situação muda. Tem adorador que muda na hora que a situação muda. Tem crente que muda na hora que o contexto muda. Ele deixa de ser adorador e passa a ser murmurador. E Jó fica lá adorando, triste, perdeu tudo. E Satanás chega diante de Deus de novo. E Deus diz, tu ainda está passeando aí pela terra, viu meu servo Jó? Depois daquela prova. Homem sincero. Homem justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, que continua mantendo a sua sinceridade, mesmo vendo você me impelido contra ele, sem nenhuma causa. Eu deixei tu ferir ele, mas não tinha motivo para tu tirar o que ele tinha. E deixa eu trazer uma palavra de Deus para você, adorador do Senhor, adoradora de Deus. Você que está aí angustiado, preocupado, procurando na cabeça, dizendo o que foi que eu fiz para estar passando o que eu estou passando.
Onde foi que eu errei? Qual foi o pecado que eu cometi para me estar passando a luta que eu estou passando? Não foi nada que aconteceu, não. Acalma teu coração, tranquiliza teu coração. Sem nenhuma causa esse mal veio sobre ti, mas Deus está no negócio. Foi permissão dele para mostrar para o diabo que tu não está condicionado a uma boa situação para ser um adorador de verdade. Então para de te preocupar e caçar. Tem gente que vai até nos antepassados. Será que foi meu bisavô? Será que foi meu avô, meu pai que fez uma coisa e eu estou pagando? E traz para dentro da igreja esse mal terrível da maldição hereditária, que é uma falácia. Não fez nada, te acalma. Vai passar. Deus está no negócio. Foi Ele que permitiu. Vai ser Ele que vai encerrar. Mas acalma teu coração e continue adorando a Ele. Não deixe nada te perturbar. Não deixe nada te inquietar. Não deixe nada tirar teu foco. Continue sendo verdadeiro adorador. E aí, Satanás diz: pele por pele, tudo dará ao homem pela sua vida. O homem não quer perder a vida, ele pode perder tudo. Mas ele tem força, tem vigor, vai reconquistar tudo, é trabalhador. Irmão, Satanás é o cão mesmo, é o diabo mesmo. Ele não desiste não. Atormenta a gente até o fim. Capeta dos infernos. É porque ele tem saúde. Agora toca na carne e nos ossos dele, para ver se ele não te nega na tua cara. É ousadia. Deus te conhece perfeitamente. Deus diz: pois vá, toque nele, tira a saúde dele, só não tire a sua vida. O corpo de Jó, do alto da cabeça à planta dos pés, fica cheio de chagas, de tumores. Ele pega caco de telhas para se coçar, senta na cinza em humilhação. Para piorar, começa a vir os questionamentos. Chega a mulher de Jó e diz: tu ainda retens a tua integridade? Depois de tudo que aconteceu, tu ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Irmão, a gente julga a mulher de Jó, mas muitas vezes a gente faz igual a ela e às vezes até pior. Na hora que chega uma prova, a gente fica questionando Deus. A gente fica ponderando: por que eu ainda sou crente? Por que eu ainda vou para aquela igreja? Ah, vontade de hoje nem ir para aquela festa. A gente julga ela, mas às vezes a gente faz pior do que ela. O que você faria numa situação de extrema dificuldade como é que ela estava passando? Perdeu tudo, perdeu os filhos, agora o marido definhando. Ela quer ver aquela situação resolvida. Amaldiçoa Deus, morre. Tu descansa, eu descanso. Chega de tanta luta, tanta prova. Vamos acabar com isso logo. E Jó diz assim: tu falas como uma louca. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. Olha que interessante o que Jó diz. Ele diz assim: tu falas como uma louca. Ele não chama ela de louca, porque ele conhecia a mulher dele. Sabe o que é que Jó está dizendo? Tu não tem costume de falar desse jeito. Não é assim que tu fala. Eu nunca vi tu falar de Deus dessa maneira. O que é que tu está falando agora desse jeito a respeito de Deus? Só por causa dessa prova? Só porque a gente perdeu tudo? Agora tu mudou o teu jeito de ser? Tu deixou de falar como uma mulher sábia, prudente, como um adorador, está falando como uma louca. Volta ao que tu era.
nós receberíamos o bem de Deus e não o mal. Vamos continuar adorando este Deus, mulher. Vem os apertos, vem os questionamentos, vem os amigos inquirir. É isso, é aquilo outro, tu está em pecado, tu fez isso, tu fez aquilo, e já aguentando. Mas chega um momento, no auge da sua angústia, que Jó se levanta, e de maneira convincente, de maneira como um verdadeiro adorador, ele se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Querida, não desanima não. O teu Deus não é de prata, nem de pedra, nem de ouro, nem de barro. Ele é vivo. O teu Redentor vive. Aquele quem tu adora vive, está vivo, está aqui. Está aqui, está aqui. Ele enche este ambiente, a sua glória enche este ambiente, ele está aqui. E os irmãos conhecem a história. Quando a gente chega no capítulo 42, Jó está ainda naquela angústia, naquele sofrimento. Mas ele ora a Deus. E naquele sofrimento ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe para quê que muitas vezes Deus permite a prova na nossa vida? Para que a gente se aproxime mais dEle. Para que a gente não tenha uma experiência superficial, natural com Ele. Para que a gente tenha uma experiência profunda. Para a gente conhecer Ele de verdade. Jó está dizendo: Senhor, eu orava. Todo dia eu orava. Eu intercedia pelos meus filhos. Eu tinha tudo. Eu te buscava. Mas eu ainda não te conhecia. Eu te conhecia superficialmente, só de ouvir falar. Mas depois de todo esse processo que eu passei, agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem tu és. Aleluia. Se Deus está permitindo um vento muito forte soprar sobre a tua vida, abalar tuas estruturas, é porque Ele quer fazer de você um verdadeiro adorador. Um adorador que adora a Ele em espírito e em verdade. E os irmãos conhecem o final da história, né? Deus restaura tudo a Jó. Restaura a sua saúde, restaura os seus bens multiplicados, restaura os seus filhos e filhas, restaura a sua vida, restaura o seu altar, o altar da adoração é restaurado pelo Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o verdadeiro adorador honra a Deus em qualquer situação. E aquele que honra o Senhor, por Ele também é honrado. 1 Samuel 2:30, a palavra de Deus diz: o Senhor: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu também desprezarei. Seja um verdadeiro adorador. Adore a Ele de verdade, com determinação, independente da circunstância, sem questionar. Está entrando dinheiro? Adore. Está faltando dinheiro? Adore também. Está com saúde plena? Adore. A saúde está abalada? Adore a Ele também. Com a permissão do pastor, posso pedir para os irmãos se levantar? Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Eu quero louvar com você esta noite. Eu não sou cantor, mas eu gosto de louvar a Deus. Nós vamos cantar o mesmo.